Irmãos, boa noite, graça e paz mais uma vez. Louvai ao Senhor porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Amém? Abra tuas Bíblias aí, por favor. Vão abrindo elas aí. Aonde? Você vai perguntar, né? 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1. Deixa eu pegar aqui. Lembrar disso aqui que eu tenho que orar no final. Opa. Nós estamos no mês da família, como eu falei no início, né? E família é algo muito especial. É algo que está no coração de Deus. É algo que nós cristãos, né, celebramos isso, a família. Porque eu digo assim que alguém sem família é alguém sem identidade. Mas como pode existir alguém sem família? Né? Eu lembro que quando jovem ainda, muito antes de casar, eu falei assim, eu preciso completar a minha estadia aqui na terra, ou então eu preciso completar o meu caminhar na terra. E para completar o meu caminhar, eu preciso casar e ter um filho, para mim saber exatamente como é que é essa nova situação, esse viver, esse novo de Deus. Porque se você ler a palavra de Deus, você vai ver lá em Gênesis, né, que Deus propõe tudo isso ali, né? Não é bom que o homem esteja só e tal, falhei uma ajudadora, e assim sucessivamente. E depois ele fala, né? O homem deixará seu pai, sua mãe, formará sua família. Então eu acho que todo esse propósito cai na vida do homem. É bom, é gostoso, é maravilhoso. E eu acho que na vida do homem cristão é mais ainda, porque eu digo assim que a responsabilidade aumenta cada vez mais. Para nós pais, para as mães também. Eu digo para o pai porque eu digo assim que o pai é razão, né? O pai funciona em casa como a razão, mas a mãe não, a mãe é mais emoção. Se vocês não concordarem, pode brigar comigo depois no final, mas eu digo assim que realmente é isso, né? O pai é aquele cara que corrige, que cobra, que dá a direção, e a mãe é aquela que apazigua, que cuida, que faz todas as coisas, né, serenamente, para que tudo funcione dentro de casa, dentro do lar. Por que você está falando isso? Nós estamos aqui em 2 Timóteo, nós vamos falar justamente desse jovem Timóteo, a qual foi criado, né, foi instruído espiritualmente ali, pela sua avó e pela sua mãe, dentro de casa ali. Vamos ler lá então? 2 Timóteo 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado, disse Paulo, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, e Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Amém? Então, nós estamos falando aqui desse jovem Timóteo, homem, né, um jovem, vamos falar, e a Bíblia fala que ele era jovem, tanto que aqui, eu vou voltando aqui para a gente falar aqui, tanto que aqui no 1 Timóteo 4, 5, ele vai dizer bem assim, ó, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém o despreze por você ser jovem. Geralmente as pessoas não dão muito crédito quando alguém é jovem demais, né? Então,
Mas o que Paulo está falando aqui justamente a respeito de Timóteo, que ele conhecia Timóteo, já ouvia, né, da sua fé não fingida, que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe, e assim sucessivamente. Então, ele está aqui colocando, não colocando à prova, mas expondo verdadeiramente quem é o Timóteo, né? E nesse fato, ele expondo quem é o Timóteo sempre andou com ele. Até anotei aqui que ele fez várias viagens missionárias, sabe? Quer ver? Eu anotei aqui o seguinte: Timóteo, né, é companheiro de Paulo, conhecido e estimado pelos irmãos de Listra e de Icônio, foi chamado para integrar a equipe missionária de Paulo na segunda viagem do apóstolo. Olha só, e jovem, né? Bem jovem. Viajou por grande parte da Ásia Menor e a Macedônia, ou seja, foi enviado para resolver problemas e fortalecer igrejas locais, como a de Tessalônica e de Corintos. Olha só, Paulo, olha só o Timóteo, né? Segundo o registro da igreja primitiva, Timóteo tornou-se o primeiro pastor em Éfeso, onde combateu as falsas doutrinas e pastoreou com muita dedicação. Isso tudo, né, que ele aprendeu, tudo que nós aprendemos com os nossos pais, não digo com minha mãe, com meu pai, ou minha mãe, né, ou tudo que nós aprendemos, vai reverberar para a eternidade, vai dar fruto na eternidade. Tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que é espiritual, vai dar fruto para nós na eternidade, algo maravilhoso. E tudo aquilo que a gente aprende aqui na terra, como algo puro, como algo sério, em tratar as pessoas decentemente, honestamente, viver uma vida digna, de exemplo, não porque fulano é bom, ou porque fulano, né, não tem nada a declarar dele, não, é porque é temor a Deus, é o princípio da sabedoria do homem, a Bíblia fala, temer a Deus é o princípio da sabedoria do homem. Então Timóteo andava nesse caminho, ele sempre andou nesse caminho, né, mas o que nele foi plantado, desde criança, pela sua avó, pela sua mãe, aquilo agora começa a dar fruto na vida de Paulo, começa a dar fruto nessas caminhadas dele com Paulo. Então Paulo confia muito bem. Então, o que eu quero dizer aqui, é que trazendo isso, aplicando isso na nossa vida, muitos pais pensam que a responsabilidade espiritual dos filhos, simplesmente, ela pertence à igreja. Não, não é sobre isso. A responsabilidade espiritual pertence principalmente aos pais, nós pais, né? E, além disso, a palavra mostra que o ensino começa dentro de casa, né? Começa em casa. Tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está, o teu filho está olhando, o teu filho está vendo. Não é sobre falar, não é sobre mandar, porque às vezes tem muitos pais que falam assim, você precisa ir na igreja, você precisa ir na igreja, mas o pai não bota nem o pé na igreja, então não tem como você falar. O exemplo a ser seguido é justamente aquilo que ele está vendo, aquilo que você está fazendo. Se você está ali, né, cotidianamente, orando a Deus, convidando ele a estar à mesa para orar a Deus pelo alimento, na hora de dormir, e em vários outros momentos da sua vida, que Deus faz parte, que Deus faça parte da sua casa, do seu lar, daquilo que você vive cotidianamente, para que Ele possa caminhar junto. Se você mostrar isso dentro da sua casa, você não precisa nem convidar, nem chamar Ele para vir para a igreja, porque automaticamente Ele sabe quem é esse Deus, e aonde Ele vai buscá-lo também junto com os irmãos. Isso não quer dizer que nós não buscamos a Deus em casa, não é sobre isso. Mas aqui nós estamos reunidos, porque aqui está reunido a igreja de Cristo, que leva o nome de Igreja Batista em Meaípe, mas é a igreja de Cristo que está reunida aqui nesta noite, amém? Então nós somos o povo de Deus, nós somos, comprados e lavados pelo sangue de Cristo. Então, antes do púlpito, existe a mesa, em casa. Antes do culto, existe também o testemunho diário dos seus pais, para com seus filhos, para que eles cresçam, não só cresçam em estatura, como diz a palavra, mas para que eles cresçam também em graça e em conhecimento do Senhor, e assim sucessivamente, o reino de Deus vai se alastrando, através justamente
desses jovens, desses filhos, né, dos cristãos que estão aqui, automaticamente mais tarde a igreja vai estar fortalecida aqui neste lugar, vai continuar fortalecida, porque você em casa está dando exemplo de que você é cristão, né? Não pelo fato de você falar para ele, mas pelo fato de você convidar ele todos os dias a orar, pelo fato de você ensinar ele todos os dias a orar, a buscar o Senhor, a estar à mesa agradecendo, ao dormir, ao acordar, ao trabalhar, tudo colocando Deus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Aí nós vamos entender o quanto Deus é importante, e isso vai ficar para a eternidade, porque um dia nós pais vamos embora, mas aquilo que nós plantamos na vida dos nossos filhos, de coisas boas, a respeito de tudo, ele vai entender, e ele vai, né, vai sempre estar ecoando na mente dele. Meu pai sempre falou isso, minha mãe sempre falou isso, meu pai sempre me fez assim comigo. Então isso vai estar sempre guardado no coração da criança, para que ele cresça cada vez mais. E tem até um versículo lá em Provérbios 26, né, 22:6, que fala, né, é bem clichê, mas é muito sério isso mesmo. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, ainda que for velho, ele não se desviará dele, porque você ensinou um caminho perfeito. E isso é muito sério. Não é só simplesmente uma frase bíblica, né, que todo mundo gosta de falar, às vezes fala até de cor, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. Mas é sobre verdadeiramente você ensinar, andar com ele, caminhar com ele, ensinando a ele todos os processos do dia a dia, porque vai chegar um momento que vai ter aqueles dias maus, em que ele vai precisar justamente estar revestido, estar guardado debaixo da proteção de Deus, para vencer esses dias maus, porque a Bíblia nos ensina que nós vamos ter esses dias maus, mas nós vamos vencer. Se nós estivermos em Cristo Jesus, nós vamos vencer, porque Cristo venceu, e nós podemos vencer por Ele, porque Ele venceu por nós, amém? Se Ele venceu por nós, nós também estamos capacitados, se estivermos nele verdadeiramente. Então, não adianta a gente ter, por exemplo, exigir temor dos filhos, se eles não veem oração, amor e exemplo dentro do lar, dentro de casa. Não adianta nós exigir, né, temor dos filhos, se eles não veem a gente tendo temor também de Deus, se eles não veem exemplo, se eles não veem testemunho dos pais, para que os filhos possam andar nisso aí. E Timóteo foi essa criança, foi esse jovem que andou nessa presença. Como nós estamos falando de família, isso é uma orientação para nós pais, cuidar dos nossos filhos, ensinar eles a andarem no caminho, e ensinar também a eles a plantar aquilo que vai dar fruto mais tarde, né? Aquilo que o homem planta, isso também ele colherá. Gálatas 6:7 fala sobre isso. É sobre tudo, é sobre plantar a bondade para você receber, é sobre você plantar o amor, é sobre você plantar a cordialidade, é sobre tudo isso, é sobre você plantar também aquilo que Cristo plantou em nossos corações, que é a salvação, que somente Cristo pode dar. E nossos filhos, aprendendo sobre isso, eles vão aprender a falar desse amor a qual eles receberam em casa através dos pais. Paulo destaca a fé sem fingimento de Timóteo. Ele destaca a fé sem fingimento. Isso fala de uma fé verdadeira, não apenas de uma fé religiosa, mas o maior cuidado que devemos ter com nossos filhos é não transmitir para eles simplesmente regras. Não é sobre isso, mas uma vida verdadeiramente transformada por Cristo. E só vai ser transformada essas vidas desses meninos, né, essa futura igreja que eu digo assim, porque nós vamos passar, nós já estamos envelhecendo, daqui a um tempo nós já não vamos estar mais aqui, e quem vai estar aqui são nossos filhos, cuidando de tudo isso, né, e ensinando aos filhos de outros filhos, a conhecer e a viver, na verdade, na realidade, esse amor que Cristo, né, transborda em nós, e através da vida deles. E o cuidado que a gente tem que ter, muitos cuidados fundamentais dentro de uma família, né?
Cuidar das palavras dentro de casa. Muitas feridas começam, por exemplo, na linguagem agressiva, né? Eu ouço isso e sempre ouvi isso a vida inteira e já vi fatos justamente disso aí. A palavra, ela tem muito poder. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Que a palavra, ela tem muito poder. Ela pode abençoar, mas ela também pode amaldiçoar dentro da sua casa. Ela pode ser, sem perceber, você pode amaldiçoar o seu filho dentro da sua casa. Quando você fala, seu danado, seu miserável, seu não sei o quê. Porque você está zangado, porque você está, né, cabeça cheia, cheio de coisas para fazer, e seu filho está lá, às vezes, causando algum problema para você, e você vai lá e lança essa palavra de maldição sobre a vida do seu filho, né? A gente tem que ter muito cuidado, muito discernimento sobre aquilo que a gente está colocando para fora. A mesma coisa quando a gente levanta durante o dia e reclama que está cansado, reclama que está com dor, reclama que o sol está muito quente, reclama que está chovendo muito, reclama que não deu certo o dia, reclama que não sei o quê. Mas a Bíblia fala para a gente fazer o quê? Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graça. Ele não falou só nos tempos bons, nos momentos bons para a gente dar graça. Em tudo, dai graça. Amém? Então esse é uma parte principal da gente ter muito cuidado em cuidar dos nossos filhos, porque eles são bens preciosos que Deus colocou em nossas mãos para que nós o apresentemos a Ele de maneira santa, de maneira agradável a Deus, e não simplesmente para ser julgados, né, de qualquer maneira, ou ser tratados de qualquer maneira. Cuidar do exemplo. Os filhos aprendem mais por aquilo que eles veem que você está fazendo, do que o que você está falando. Esse é o cuidado. A gente acaba se tornando espelho, né? Eu tenho um exemplo aqui interessante, bom, e um exemplo ruim. Não vou citar nem o autor, né? Vou contar a situação, mas não vou citar quem é o autor. O exemplo ruim é que eu já vi filhos aprendendo coisas ruins que os pais fizeram, e eles cresceram fazendo as mesmas coisas ruins que os pais fizeram, porque eles aprenderam aquilo dentro de casa, não aprenderam coisa boa. Já eu tenho um jovem, eu não vou dizer o nome dele aqui, eu acho que ele não está aqui, um adolescente, que me chama muita atenção, assim, aquece meu coração com relação a isso, né? Até o Elimar também está ali, nós somos lá da célula Filhos do Rei. Quem não tiver uma célula ainda, só me procurar depois, brincadeira à parte, gente. Mas o adolescente lá, ele tem acho que 14 anos, é isso mesmo, e eu estou fazendo discipulado com ele, e sempre que, só que a mãe dele não é crente nem nada, e sempre que eu busco algo na Bíblia, ele me responde dentro da palavra. Aí eu perguntei para ele, fulano, não vou citar o nome dele, fulano, como é que você não vai na igreja, sua mãe não é crente e tal, como é que você conhece a Bíblia? Eu achei interessante que você conhece a Bíblia. Ele falou, não, meu avô me levava, quando eu era pequenininho, ele me levava sempre na igreja, eu ia muito com ele na igreja, com meu avô. Então, mediante essa palavra que a gente está dando aqui nesta noite, é algo que foi plantado no coração desse menino, e que eu vejo com alegria, que ele aprendeu, né, muitas coisas boas, a respeito de Deus, a respeito da palavra. É sobre isso, plantar coisas boas no coração dos nossos filhos, para que eles, né, deem bons exemplos, para que eles entendam qual é o processo, o que é o amor de Deus, quem é o Espírito Santo, sobre tudo isso, conversando com ele me respondendo algumas coisas, não claramente, mas assim, diante daquilo que eu estava perguntando, ele estava me respondendo claramente. Eu falei, louvado seja Deus, né? Porque na vida desse menino foi plantado algo maravilhoso, que hoje ele está dando a resposta aqui a respeito disso aí. Então é sobre isso, né? Levar, conduzir a criança, é sobre você falar, mas é sobre você caminhar com ela, andar com ela, né? Sobre isso aí. Cuidar da presença. Muitos pais oferecem coisas materiais. Quantos que vocês já não ouviram por aí? Eu não tive nada na minha vida, mas vou dar tudo ao meu filho, né? Quantos já ouviram isso? Estou trabalhando igual um doido para dar tudo ao meu filho que eu não tive. Meu irmão, maior erro da sua vida, não faça isso. Se você não fez isso ainda, não faz isso não. Você não precisa dar tudo, você precisa dar tempo para o seu filho.
Você precisa andar com ele, você precisa conversar com ele, você precisa mergulhar da pedra com ele quando ele precisar, você precisa nadar, você precisa jogar bola com ele. Ele quer seu tempo, ele não quer nada material dos pais, dos filhos. Ele quer o seu tempo, ele quer que você dê tempo para ele. Então, coisas materiais são coisas que vão ficar, vai morrer, daqui a pouquinho ele vai perder até o desejo de estar com aquilo. Quantas vezes você compra uma bicicleta para o seu filho, você compra uma moto, você compra alguma coisa, no início aquela euforia, depois que você acostuma, ele larga de mão lá, ele nem lembra mais daquilo ali. Mas algo que você conduz, algo que você anda com ele, algo que você faz com ele, vai ficar gravado no coração dele, porque um dia ele vai dizer, poxa, nós brincamos ali quando era criança, nós fizemos isso quando era criança ali. É algo que fica gravado, é algo que fica eternizado na mente da criança, do seu filho. Então, é bom a gente entender o quanto isso é importante na vida de alguém que está crescendo e aprendendo, a caminhar o dia a dia junto com os seus pais. Os pais é muito importante. Nós, como os pais, nós temos uma responsabilidade muito grande em nossas mãos. Porque se os filhos crescem e continuam honrando os pais e continuam honrando a Deus, é coroa de glória na nossa cabeça. A Bíblia fala sobre isso. Mas quando há desonra, quando a gente deixa de mão, deixa o mundo, como o pessoal fala, criar os filhos, eles fazerem o que quiser, daqui a pouco você vai ter sofrimento, porque você não cuidou dele quando era criança e depois ele vai ser cuidado, entre aspas, aí pela justiça, Isso é muito ruim, isso é perigoso demais. Às vezes eu estou falando um negócio desse para vocês, eu sei que tem pais aqui que são experientes também, e tem pais jovens também, Eu sou um pouquinho mais experiente, mas tem muitos mais pais aqui mais experientes do que eu, e já viram isso, vocês já viram isso no dia a dia, Coisas acontecendo, coisas boas acontecerem, e coisas ruins acontecendo, porque os pais largaram os filhos de mão, e deixaram para lá e fazer o que quiser. Então isso é muito, muito difícil. Cuidar da vida espiritual é orar com os filhos, ensinar a Bíblia, mostrar a dependência nossa de Deus. É você todos os dias, caminhando com Ele, falando com Ele ali, porque é algo que vai ficar plantado no coração dele. A Bíblia vai ficar plantada no coração dele. Tudo aquilo que ele estudar, tudo aquilo que ele aprender com você, quanto a Cristo, quanto a palavra de Deus, aquilo vai ficar gravado em seu coração. Vai ficar gravado no seu coração. E mais tarde aquilo vai ser bênção na vida dele, vai ser bênção na sua vida também. Então é necessário, é importante demais nós fazermos isso, cuidar da vida espiritual dos nossos filhos, cuidar das influências. Olha só, nem tudo que entra pela internet, amizade ou entretenimento é coisa boa, nem tudo, e às vezes você vê crianças mesmo praticamente, com o celular ali, destrinchando tudo no celular ali. Não talvez eu possa estar sendo um pouco crítico demais nessa situação, mas ainda não é tempo de uma criança ficar mexendo com o celular. Tanto que para nós adultos, ela às vezes até nos atrapalha. O celular às vezes até nos atrapalha. Quem concorda comigo aqui? Tem certa situação que o celular nos atrapalha, é muito bom, é uma bênção. Mas a gente tem que ter disciplina ao usar rede social. Nós adultos temos que ter disciplina ao usar rede social. Você imagina uma criança, você imagina um adolescente. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Então isso às vezes atrapalha a vida da criança, atrapalha até o crescimento, o desenvolvimento da criança, porque é muita informação demais, e tem muita coisa podre dentro da internet também, que não vai ajudar em nada a vida das crianças. Ou seja, a fé de Timóteo, ela não nasceu por acaso, ela foi cultivada dentro do lar. Isso mostra que pais e mães têm essa missão espiritual poderosa, formar os filhos para Deus, formar filhos para Deus. Esse é o propósito nosso, da igreja. O propósito da igreja é esse. Nós cristãos é formar os filhos para Deus. Como é que eu posso viver numa situação
dispersa e não ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar. Não ensinar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que conduz ao céu. Não ensinar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que nós fôssemos libertos do pecado. O pecado que foi, passado para nós ali no jardim do Éden ali, através de Adão e Eva. Então Jesus veio justamente para nos livrar disso, para nos tirar esse peso, do pecado sobre nós. A Bíblia diz que Ele levou sobre si, as nossas dores, Ou seja, é interessante falar, porque me lembro, da fé sem fingimento, a qual habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Achei interessante quando ele fala sobre isso, porque uma fé sem fingimento. Interessante, quando ele fala numa fé sem fingimento, nós entendemos que existe então uma fé fingida, Existe uma fé meio, digamos assim, meio fria, uma fé meia boca, como diz o pessoal. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E que Ele abençoa, ou que Ele dá presentes, ou que Ele faz, ou que Ele galardoa, dependendo da tradução, aqueles que o buscam. Ou seja, a fé é que nos faz, que nos leva à presença de Deus, Eu quero dizer para vocês, jovens, que estão na presença do Senhor, jovens ainda, às vezes adolescentes, ou jovens, ainda jovens, bem jovens, porque eu já não estou mais jovem, então, mas que Deus não criou ninguém por acaso. Deus não cria ninguém por acaso. Ele nos criou com um propósito. E o primeiro propósito que Deus nos criou foi para seu louvor e para sua glória. Para a gente adorar o Senhor, para a gente louvar o Senhor, para a gente bendizer o nome do Senhor, para a gente exaltar o nome do Senhor, para a gente buscar a face do Senhor, para a gente ser dependente do Senhor. Foi para isso que Ele nos criou. E nós jamais devemos esquecer disso. Há propósito para o jovem, há propósito também para a família, há propósito para a igreja, e há propósito até nas lutas, há um propósito, porque muitas vezes nós estamos em lutas, mas nós estamos murmurando, nós estamos brigando, nós estamos reclamando, nós estamos, reclamando de tudo, o povo reclama de tudo. É só a gente lembrar do povo lá no deserto, As codornas estavam caindo, eles queriam carne, que estavam comendo maná, e as codornas começaram a cair, mesmo assim o povo estava reclamando, resmungando, murmurando. E você acha que hoje é diferente? E às vezes nós não vivemos murmurando ou reclamamos das coisas? Lembre-se sempre disso, e eu também tenho que aprender muito isso. Em tudo dai graça, em tudo dai graça. É coisa que eu estou colocando na minha mente, no meu coração, assim, sabe? Em tudo dai graça, não reclama, não reclama. Segundo ponto aqui, o Evangelho, ele produz um relacionamento de amor, Meu amado filho, olha só como é que Paulo trata, Timóteo, meu amado filho, tinha um carinho muito grande, filho na fé, era filho de Paulo na fé, e ele tinha um carinho muito grande. Ele simplesmente não foi com Paulo para todas essas viagens, mas só porque foi discipulado por Paulo ali, só não, algo que já vinha de berço, algo que já vinha da sua avó, ali em casa, algo que já vinha da sua mãe. Então, isso mostra que o Evangelho não é apenas doutrina, é relacionamento. É o que nós aprendemos nas células, Evangelho é relacionamento. Eu falo sempre o seguinte: como é que eu vou convidar alguém para ir para a minha célula? Para ir na minha não, que a célula não é minha, a célula é do Senhor, eu sou responsável por cuidar da célula. Mas como é que eu vou convidar alguém para a célula Filhos do Rei, se eu não tenho um relacionamento com ele no dia a dia? Ou simplesmente do nada eu vou chamar a pessoa para ir lá? É relacionamento. Se eu conheço alguém, se eu sou amigo de alguém, se eu faço amizade com alguém, e às vezes a gente é proposital assim, você tem uma mera amizade, mas você quer aprofundar mais essa amizade, e nessa amizade, você quer apresentar alguém especial para essa pessoa, que é Cristo, que é o Salvador. É sobre isso. Então, relacionamento
é sobre relacionamento, não é apenas uma doutrina. Então Paulo discipulou ele, Timóteo, caminhou com ele, investiu na vida dele. Hoje nós vemos muitas pessoas conectadas na internet, mas desconectadas emocionalmente e espiritualmente, né? Às vezes você pergunta da internet, todo mundo sabe de tudo, mas não lê a Bíblia, não ora, não busca o Senhor, e isso é triste, porque a gente vai ficando pobre, né, espiritualmente, digamos assim, ou mirrados espiritualmente, né, ou magros espiritualmente, porque a gente não está se alimentando da verdadeiro manjar de Deus para nossas vidas, que é a palavra de Deus. Porque quando nós falamos, a palavra é o verbo, se nós lemos, Deus fala conosco. Quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco, e nós estamos falando agora de relacionamento. Assim como o seu relacionamento entre pais e filhos em casa, nós também devemos aprofundar esse relacionamento com Deus, né, para que Ele possa justamente habitar, fazer parte do meu lar, da minha casa, e ter um lugar especial para Ele, porque Ele quem cuida de tudo, Ele tem cuidado de todas as coisas. A igreja saudável é uma igreja onde existe cuidado, discipulado, amizade espiritual, apoio em tempos difíceis. Paulo diz que lembrava de Timóteo em suas orações, noite e dia. Isso revela um coração pastoral de Paulo. Quem você está ajudando a crescer espiritualmente? E quem está ajudando você? Essa é a pergunta. Quem que você está ajudando a crescer espiritualmente? Pare e pensa, não precisa falar, mas busca na sua mente aí, principalmente você que está dentro da célula, não só líder, mas você que é discípulo, que está ali, né, ajudando na célula. Quem que você está ajudando alguém a crescer espiritualmente? Eu tenho certeza que você está ajudando alguém a crescer espiritualmente dentro da célula. Você não está ali só simplesmente por acaso. Você não está ali porque terça-feira não tem nada para fazer e eu estou indo para a célula porque eu não tenho nada para fazer na minha casa. Porque nós vamos para a célula, nós vamos com um propósito. Nós vamos cuidar de vida, nós vamos com um propósito, com amor, com um coração de entrega, justamente para que aquelas pessoas entendam e recebam a Cristo, né? E venham a se batizar, venham ter um compromisso com Deus mais profundo, uma intimidade, um relacionamento mais profundo com Deus. E quem está ajudando você, né? Às vezes nós ajudamos os outros e nós também precisamos de ajuda. Nós às vezes nos sentimos enfraquecidos, né? E precisamos de ajuda. E graças a Deus eu tenho a minha amada esposa ali. A gente tem sido o suporte um para o outro, né? Quando a gente vai para a célula, quando a gente volta da célula, a gente conversa, a gente ora, a gente entrega a vida desses meninos, porque na nossa célula a maioria agora é adolescente, não sei porquê, mas a gente tem sangue doce para adolescente. Aonde a gente vai, tem mais adolescente do que adulto na nossa célula lá. Glória a Deus por isso, né? A gente gosta de trabalhar com adolescente. Então, a gente pedindo a Deus direção, discernimento, justamente para que esses meninos venham crescer na fé, no conhecimento, entender no seu íntimo, né? Porque só quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, não é o líder de célula, não é o discipulador que está ali. Nós vamos estar ali simplesmente falando, mas o que vai encher o coração deles, o que vai abrir o entendimento deles é o Espírito Santo de Deus, amém? Só Ele pode fazer essas coisas nas nossas vidas, e fez na vida de cada um de nós. Ou seja, mais aqui uma aplicação: pais e mães, seus filhos observam, está certo, já falei sobre isso, exemplos mais do que palavras, exatamente, sobre isso. Avós, nunca subestime o poder das suas orações, né? Tem muitas avós que estão ali de joelho. Quantas depoimentos nós ouvimos, né? De avós que estão orando, e os filhos, depois de passarem, os netos, depois de passarem por muitas dificuldades na vida, eles são alcançados por Deus, porque tudo tem um momento certo, né? Para que isso aconteça. Concluindo aqui então, Paulo queria lembrar a Timóteo de 3 coisas. Ele tinha um chamado. E jovem, eu quero dizer para você que nesta noite, jovem, você também tem um chamado. Talvez você pode estar achando que só ele aqui
né, especificamente tinha um chamado. Talvez você não tenha um chamado justamente para cuidar de uma igreja inteira, ou para ser missionário. Talvez até você tenha um chamado para ser missionário, mas você tem uma missão muito grande, jovem e adolescente que estão dentro da igreja, é você buscar aqueles que estão perdidos lá fora e trazer para conhecer a Cristo, e fazê-los conhecedores de Cristo Jesus, para que eles sejam também transformados por esse poder. Ou seja, ele não estava sozinho, a fé verdadeira ainda estava dentro dele. Então, hoje, Deus também chama você a viver uma fé genuína. Deus está convidando você a viver uma fé genuína, uma fé que permanece nas dificuldades, uma fé que influencia gerações, e que não é apenas uma aparência, que não é uma fé fingida, mas é uma fé verdadeira. Não é uma fé no pastor, não é uma fé no seu líder de célula, mas é uma fé em Cristo Jesus, o Salvador, aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, como diz a palavra. É sobre isso. Se alguém olhasse na sua vida de perto, encontraria essa fé verdadeira ou apenas uma aparência religiosa? Essa é uma pergunta para que nós possamos analisar dentro da nossa vida, tá? Se alguém olhasse na sua vida de perto, encontraria uma fé verdadeira ou uma fé simplesmente religiosa? Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, uma fezinha meia boca. Eu creio, mas sabe aquele creio da boca para fora? E seu coração às vezes nem acredita naquilo que você está falando? É sobre isso, né? A fé, ela tem que ser autêntica, tem que ser verdadeira. Hoje é dia de voltar à sinceridade de Deus. Talvez exista frieza espiritual, talvez exista desânimo, aparência sem presença, religiosidade sem intimidade com Deus. Isso é um perigo. Mas o Senhor ainda levanta homens e mulheres sem fingimento. Oh Deus, Senhor, Deus, eu não quero viver apenas de aparência. Fala para Deus agora nesta noite. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Fala para Deus. Senhor, eu não quero viver apenas uma vida de aparência, Senhor. Renova em mim, Pai, uma fé verdadeira, sincera, uma fé perseverante, uma fé que te busca, Pai. Uma fé, ó Deus, que tem sede da Tua presença, Pai. Uma fé, ó Pai, que necessita, Pai, do Senhor todos os dias, Pai. Uma fé, Pai, a qual eu não posso andar sem ela. Uma fé que eu jamais posso dizer que ela seja fingida, Pai. Ó Deus, renova em nós, Senhor. Renova em nossos corações, Pai, tudo aquilo que precisa ser renovado, Pai. Renova, Senhor, o amor, Pai. Ó Deus, traz de volta, Senhor, aquele primeiro amor, Pai, aquela alegria, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, colocou em nós, Pai, naquele momento que nos chamou, que nos convidou, que nos trouxe a vida, Pai, quando estávamos mortos, Pai, em nossos pecados, Senhor. O Senhor nos resgatou, Pai. O Senhor enviou o Seu Filho, o Seu único Filho, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos viver uma vida digna, uma vida decente, uma vida, Senhor, acima de tudo, Pai, que agrada a Ti, Pai, que honre ao Senhor, Pai. Ó Deus, nesta noite, Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, esta igreja, Pai. Ó Deus, abençoe cada família aqui representada, meu Deus. Abençoe cada lar, cada casa. Ó Deus, cada pai. Ó Deus, abençoa, Pai. Derrama, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, do Teu discernimento, Pai. Eu quero convidar você que nesta noite, você que é pai, você que é mãe, a gente está orando junto aqui, orando pelas nossas famílias. Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente, pai, mães, para que nós estivéssemos orando pelos nossos filhos, para que nós estivéssemos buscando pelos nossos filhos, clamando a Deus, discernimento de Deus, para que os filhos, para que os corações dos filhos se convertam aos pais, para que o coração dos pais se converta aos filhos. Oh meu Deus, oh Senhor, Tua graça, Pai, Teu amor, Tua misericórdia, Pai, Teu perdão, Senhor.
seja sobre nós, Senhor, não somente hoje, Pai, mas perdoa, Senhor, quando nós às vezes reclamamos, ou quando nós falamos algo, Pai, que às vezes não está no nosso coração, Pai, mas a nossa boca pronuncia, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa-nos, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, envia o teu socorro, Pai. Ó Deus, teu socorro bem presente, Pai, na hora que estamos muito aflitos, Pai. Ó Deus Santo, Deus bendito, Pai amado, Deus soberano. E é no nome de Jesus que nós clamamos, Pai. O nome que está acima de todo nome. Nome poderoso para curar, para salvar, para libertar, para dar vida aos mortos, Pai. Só o nome de Jesus, Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único que nos conduz, Pai, à vida eterna. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por ter enviado seu Filho, Pai. Obrigado, meu Deus, por ter enviado o teu Espírito Santo, Pai, que é o nosso Consolador, que é o nosso ajudador, Pai, que é aquele que nos orienta, Pai, aquele que nos guia todos os dias, Pai, aquele que nos convence, Pai, de que nós precisamos voltar ao Senhor, Pai, quando nós erramos, Pai, quando nós pecamos, Pai, mas reconhecemos que só o Senhor é quem purifica, Pai, só o sangue de Jesus Cristo, Pai, é quem nos purifica de todo pecado, Pai, todo mal, Senhor. Ó Deus Santo, Deus bendito, Pai amado, no nome de Jesus nós clamamos, Pai, não só hoje, mas sempre. Amém, Jesus. Amém. Se derrame até mim, geração.